mais um bloco aqui no nosso módulo de língua portuguesa. Estamos indo com calma, com tranquilidade. O nosso objetivo é que você gabarite a tua prova de língua portuguesa. Então venha para cá, deixe-me arrumar o meu cabelo e vamos falar sobre preposição. Duas coisas importantes que eu tenho que falar para você sobre preposição. Preposição, em primeiro lugar, é uma classe, e coloque isso no teu caderno, invariável. Lembra de quando falei? Lembra quando eu falei? Qual a classe invariável? Pica. Lembre-se sempre da pica. Se possível, desenhe a pica no teu caderno. Só não deixa teu namorado ver, nem teu namorado ver. Ele pode achar que você tem outro, ou ela pode achar que você também tem outro. Isso dá um rolo grande. Observe comigo. Além de uma classe invariável, a preposição é um elemento de ligação. A preposição, ela vai ligar palavras, seja substantivo a verbo, seja substantivo com substantivo. Por exemplo, quando eu falo o seguinte: eu preciso de ajuda. Observe que eu tenho o preciso, um verbo transitivo indireto, eu tenho a preposição de e tenho a palavra ajuda. Opa! Ajuda que vem do verbo ajudar, certo? E que vem, se torna um substantivo abstrato através de uma derivação. Tranquilo? Beleza. Essa derivação, você que já está participando do nosso módulo, que tipo de derivação é essa? Que eu transformo um verbo em substantivo sem a presença do artigo definido. Será que é a derivação imprópria? Claro que não. A imprópria tem um artigo definido. Qual que é? A regressiva. Então eu pego um verbo e o transformo em substantivo, em regra, em abstrato. Paulo, não me entendi nada. Nós temos o vídeo neste módulo de formação de palavras. Se você não entendeu nada, volte a este vídeo e assista e tire todas as suas dúvidas. Quando eu preciso de ajuda, eu tenho verbo, preposição e substantivo. Quando eu tenho certeza da vitória, eu tenho certeza substantivo, preposição mais vitória substantivo. Ou seja, elemento de ligação. Seja verbo mais substantivo, seja substantivo mais substantivo. Numa regra geral. Você sabe que no português, nem sempre. Sabe aquela resposta clássica do Amarantes, do Los Hermanos? Uma vez perguntaram assim para eles: vocês se incomodam porque sempre que as pessoas lembram Los Hermanos, elas se lembram de Ana Júlia? Aí ele falou assim: não, porque nem sempre. Não, porque sempre que nós falamos em Los Hermanos, nós falamos em Ana Júlia. E ele disse: não, porque nem sempre. Não, mas vocês se incomodam de ser lembrados somente pela música Ana Júlia? Ele disse novamente: não, porque nem sempre. Então no português não tem esse negócio de toda vez, sempre. Isso é exceção da exceção da exceção. Em regra, no português, é sempre. Não, porque nem sempre. Então volte comigo aqui. Nas preposições essenciais, quais são as preposições essenciais? São aquelas palavras que na sua origem pertencem à classe das preposições. E aqui você tem de decorar. Observe comigo. É o a, ante, até, após, é o com, o contra, o de, o desde, o em, o entre, o para, o per,
o por, o perante, o sem, sob, sobre, trás. Paulo, tem de decorar tudo? Não, tudo não. Decore o a, o até, o após, o com, o contra, o de, o desde, em, entre, para, por, sob, sem. Pronto. Paulo, mas por que você decorou? Quando eu era menor, eu ia muito à igreja com a minha mãe. Deixa eu arrumar aqui meu cabelo. Tô bonito? Eu acho que não. Observe, quando eu era menor, eu ia à igreja com a minha mãe, com os meus pais. Eu aprendi uma música. Como que era essa música? É a música dos livros da Bíblia. É a mesma coisa disso aqui. Eu aprendi isso aqui também através da musiquinha. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, por, perante, sem, sob, sob, trás. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Beleza. Serve para quê? Para nada. Igual a música dos livros da Bíblia. Paulo, você está falando que a Bíblia não serve para nada. Aí você já está com problema na interpretação. Observe. Eu, quando menor, eu aprendi a seguinte música, que eu cantava uma música de Gênesis a Apocalipse. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Tejó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros estão do Velho Testamento. Então, beleza, aprendi essa música. Só que eu não sabia onde estava cada livro. Eu aprendi a música. Aí, o pastor falava o seguinte, Tiago. Abra a sua Bíblia em Malaquias. Sabe o que eu fazia? Gênesis. Eu não lembrava, porque eu só decorei a música. Então, decorar as preposições só serve para uma coisa. Depois que você passar no botequim da esquina, tá tomando tua cerveja, alguém perguntou, alguém sabe as preposições? Eu sei. As preposições essenciais. Já está no botequim, já puxa um pandeiro e vai. A, ante, até, após. Não serve para nada. Mas as principais você tem de decorar para dominar a regência verbal e nominal. Muito cuidado. Eu tenho também as preposições acidentais. Ou seja, elas são preposições por acidente. São outras classes gramaticais. São outras classes que, por acidente, viram preposição. São outras classes que, por acidente, viram preposição. Por exemplo, vem cá comigo, Tiago. Tenho de estudar. Seja sincero comigo. Você fala assim? Tenho de estudar? Paulo, eu acho que não. Eu falo tenho que estudar. Então eu falo errado, Paulo? Calma. Como que você fala? Repete aí. Tenho o quê? Que estudar. Eu coloquei o quê? Aqui nas preposições essenciais, eu coloquei o quê? Aqui nas preposições essenciais, não coloquei. Observe o seguinte, se eu não coloquei o quê na classe das preposições essenciais, volta aqui comigo, Tiago. O que no verbo ter mais infinitivo, ele pode ser igual ao de. Então, tanto faz eu falar tenho de estudar, como tenho que estudar. Aí muita gente grava que o que depois do verbo é uma conjunção subordinativa integrante. Aí cai do cavalo. Ah,
verbo mais o que? O que é uma conjunção subordinativa integrante. Caiu do cavalo, não estudou no curso ronaldobandeira.com.br? Aqui não. Aqui você entende que quando você tem o verbo ter mais o infinitivo, a preposição que fica entre esses dois termos pode ser o de ou pode ser o que. Se for o que, é a chamada preposição acidental. E isso cai muito em prova. Vamos falar agora. Paulo, por que você apagou? Porque você está no online, é só voltar um pouquinho e apagar. Vou te esperar. Então, volte um pouco o vídeo, apague e venha que nós vamos falar sobre locução prepositiva. Vamos falar agora sobre locução prepositiva. Paulo, o que é uma locução prepositiva? Grave o conceito. É um grupo... Opa! É um grupo de palavras com valor de preposição. Só que tem mais uma observação para ser feita aqui. Termina com preposição. Termina com preposição. Paulo, eu quero exemplos. Me dê imagens. Observe o ao lado de, o em torno de, o apesar de, o apesar de, por exemplo, ele tem um sentido concessivo. Ele tem um sentido de concessão. Então, muito cuidado com a locução prepositiva. É um grupo de palavras com valor de preposição, que sempre termina com preposição. Aqui eu coloquei 3 exemplos. O ao lado de, em torno de e apesar de. Eu tenho outro assunto para tratar contigo. Vou apagar. Bata aquele print maroto. 3, 2, 1, foi. E agora, o que eu tenho para falar contigo antes de falar sobre valor nocional e relacional? Eu tenho que falar contigo sobre combinação, e contração. Combinação e contração. Observe, quando eu tenho o de mais o é igual ao quê? Quando eu tenho o a mais o é igual ao quê? E quando eu tenho o a mais o a é igual a quê? Observe, quando eu tenho o de mais o o, isso aqui é igual a do. Se eu tenho 2 letras mais uma letra, as 3 se uniram, se formaram uma só. É combinação ou contração? É tá vivo? Sai, demônio! É uma contração. O pincel tá vivo, nunca vi na minha vida. É uma contração. Quando eu tenho uma letrinha mais uma letrinha que eles se juntam e fazem uau, eu tenho combinação ou contração? Combinação. E agora eu tenho o A mais o A, que é igual ao A com crase. Eu tenho combinação ou contração? É óbvio que eu tenho uma o quê? Combinação. Paulo, não entendi nada. Você falou 3 que viram 2, contração. 2 que viram 2, combinação. 2 que viraram uma combinação. Meu aluno, observe que essa crase aqui. Essa crase só existe porque aqui dentro continuam o A
preposição, mais o a, artigo. Muito cuidado com isso, pelo amor de Deus. Aqui eu quero falar contigo sobre valor nocional e valor relacional. Observe. Necessito de ajuda. Necessito de ajuda e cheguei ao local. Ao local combinado. Cheguei ao local combinado. Observe. Necessito de ajuda. Esse de, ele está totalmente ligado a necessito. Cheguei ao local. Observe que esse a está totalmente ligado ao local e não a cheguei. Paulo, mas quem chega, chega. Não estou falando de quem existe, estou falando a relação com que é feita semanticamente. Então, observe, quando eu tenho aqui uma relação com o verbo, é relacional. E quando eu tenho cheguei ao local, isso aqui é totalmente nocional. Uma noção de aonde eu cheguei. Bom, dito isso, nós vamos falar agora, vamos resolver agora algumas questões de concursos, beleza? Vamos aos exercícios agora, resolver questões. Hora de treinar pesado. Questão de número 1. No que se refere às ideias e aos sentidos do texto e à sua classificação quanto ao tipo e ao gênero textual, julgue o próximo item. A preposição para, na linha 7, introduz no período em que ocorre uma ideia de finalidade. Quando que o para, em regra, será uma finalidade? Quando aparecer o para quê, observe aqui. São as construções clássicas que trazem consigo a semântica de finalidade. Finalidade, eu tenho o para quê e eu tenho também o para mais infinitivo. Vamos olhar a questão? Tá vendo direitinho aí? Olha lá. Isso. Que ocorre com a miragem da alfabetização? Quanta inútil retórica se tem desperdiçado para provar, para provar. Eu tenho aqui a construção clássica de finalidade, o para mais infinitivo. Aí a questão falou que o para mais infinitivo, que é o exemplo clássico de finalidade. E a questão falou, a preposição para introduz no período em que ocorre uma ideia de finalidade? Questão correta, tranquilona. Tranquila, claro, para quem acabou de ver a minha explicação. Questão de número 2. Julgue o item seguinte relativo à ideia e ao aspecto linguístico do texto. O sentido do texto, desculpe-me, o sentido do texto seria prejudicado, embora sua correção gramatical fosse preservada, caso a preposição presente na expressão contra ameaças fosse substituída pela preposição de. Aqui eu tenho um caso de regência. Eu tenho o seguinte, o contra pelo de. Observe. Que ocorre com a miragem da alfabetização. Sigilosos de interesse do Estado e da sociedade. O trabalho desenvolvido pela contra-inteligência tem foco na defesa Eu posso defender alguém de algo ou posso defender contra algo. Nesse contexto, eu não posso trocar o contra pelo de. Há uma diferença absurda
de sentido. Gabarito da questão tá certo, por quê? Porque ela diz que o sentido seria prejudicado, embora a correção gramatical fosse preservada. Corretíssimo. Questão de número 3. No trecho para testar possíveis soluções, o emprego da preposição para, além de contribuir para a coesão sequencial do texto, introduz no período uma ideia de finalidade. Para testar, vem comigo. Olha aqui, ó, para mais infinitivo. Para testar. Pegou o bizu? Pegou o macete? Meu parceiro, minha parceira, aqui no curso Ronaldo Bandeiro é só bizu maroto. Aqui nós não damos dicas, nós damos o gabarito da tua prova, rapaz. Questão de número 4 e última, para finalizarmos o nosso bloco. Observe. Então, a questão número 3, gabarito, certo também. Certo, certo e certo até agora. 4. No texto 1A, 10A, no trecho, a população de baixa e média renda, pela melhora no seu poder aquisitivo, a preposição por em pela é uma contração. Eu tenho por mais a. Se eu tenho por mais a, é igual a pela. Vamos ver o texto. Introduz uma ideia de causa, finalidade, consequência, condição ou conclusão. Vamos observar. Com a dedução da carga tributária sobre o consumo, todos ganham. A população de baixa, todos ganham. A população de baixa e média renda, pela melhora no seu poder aquisitivo. A de maior renda, pelo desenvolvimento econômico e social, que gera ganhos. Ou seja, eles ganham pela melhora no seu poder aquisitivo. Todos ganham. Com a redução da carga tributária sobre o consumo, todos ganham. A população de baixa e média renda gera ganhos pelo desenvolvimento econômico e social. Então eu tenho uma causa e efeito notória no texto. Se eu tenho causa e efeito, o pelo é a causa de um efeito, de uma consequência. Então eu tenho aqui o gabarito letra A, uma causa. Não é conclusão, não é condição, não é consequência. Cuidado com a consequência. Quando que eu vou saber se é causa ou consequência? É só olhar a posição do conectivo. Se o conectivo vem antes da causa, é causa. Se vem antes da consequência, é consequência. Gabarito letra A. Tudo isso acontece pela melhora do seu poder aquisitivo. A melhora do poder aquisitivo é a causa de uma vida muito melhor. Tranquilidade? Finalizamos aqui o bloco de preposições, mais uma das classes gramaticais, e voltamos no próximo bloco. Eu e você.